Hoje eu vou te explicar que as Bitcoin Treasuries pode ser quem faça com que o preço do Bitcoin ele volte na fase de capitulação. Possa ser que as Bitcoin Treasuries sejam as movimentações que a gente tenha de maior relevância nesse bear market. Como no ciclo passado nós tivemos Luna Foundation, 3AC, Celsius, Voyage, FTX, nesse ciclo as Bitcoin Treasuries elas podem impactar muito negativamente o preço do Bitcoin. Eu vou te explicar nessa análise o porquê que elas podem impactar isso, vou te explicar qual que é a minha visão do Bitcoin, afinal de contas a gente bateu os 80 mil dólares, para mim isso é uma oportunidade no curto prazo, mas isso não muda que nós estamos em um bear market. Mas a gente vai olhar para dados também, vamos falar sobre estratégia e como que nós podemos lucrar mesmo em cenários como esse. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, um dos principais players que a gente deve respeitar no mercado cripto são os investidores mais maduros do Bitcoin. Esses players eles já vivenciaram alguns ciclos do Bitcoin, eles sabem como que funciona um jogo, eles vão acumular em regiões de fundo e eles vão vender em regiões de topo. Na verdade, a pressão de venda desses caras é tão forte que ela constitui topo, como a pressão de compra desses caras, ela também constitui topo. Ela constitui fundo. Bom, se a gente olhar aqui para os últimos dias, a gente vai ver que houve uma intensificação na venda desses players, ou seja, esses players estão continuando a sua distribuição. Esse supply ele está sendo passado para a mão dos investidores de curto prazo, e eu quero que você repare na movimentação que aconteceu nos últimos dias. Isso daqui significa que a gente colocou muito supply em circulação para os investidores de curto prazo. Aquelas pessoas que elas não sabem se comportar com o ciclo do Bitcoin. A gente sabe que o mercado ele fica extremamente sensível quando a gente tem uma alta concentração de Bitcoin na mão desses players novatos, porque esses players eles não sabem lidar com quedas. Afinal de contas, a pessoa chegou recentemente, ela comprou em 70 mil dólares porque ela acreditou que a alta ia ser infinita, e na primeira queda que a gente tem pela frente ali, quando a gente vê Bitcoin batendo, por exemplo, 53 mil dólares, essas pessoas já tinham entrado em pânico, se desesperado e entregue o seu supply para outros investidores. Quando a gente tem esse aumento aqui de Bitcoin na mão desses players, a gente sabe que estamos em uma região bem vulnerável. E essa região vulnerável é o que causa essas altas realizações de prejuízo. Eu quero que você veja que nos últimos dias a gente teve uma das maiores realizações de prejuízo acumulada nos últimos 7 dias. Na quinta-feira, nós tivemos 4 bilhões de dólares sendo acumulados em prejuízo. Na sexta-feira, nós tivemos 5,7 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo. O resultado que nós tivemos em realização de prejuízo na sexta-feira foi a maior realização de prejuízo da história em um único só dia. Isso significa que o mercado ele está extremamente vulnerável, com muito supply na mão de investidores que não sabem como se comportar nesse ciclo. Eu sei que, infelizmente, essas pessoas acreditaram que era só comprar 0,1 Bitcoin, ou acreditaram que a alta do Bitcoin ela seria infinita e que o Bitcoin ele não iria ter mais bear market, porque afinal de contas nós estávamos em um ciclo estendido. E sim, a grande altcoin season ainda não tinha acontecido, então a gente ainda não tinha chegado no fim do nosso ciclo. Só que eu quero que você entenda que essas narrativas, elas sempre acontecem em todo topo de mercado. Ciclo passado também foi a mesma coisa, a gente vai ter o ciclo estendido, a gente tinha aprovações de ETF de futuros do Bitcoin, tudo era uma maravilha, mas enfim, a gente entrou em um bear market. E o que causa o bear market são os excessos de alavancagem dos players. Quando muitos players precisam vender obrigatoriamente ou desesperadamente, a gente entra em um bear market profundo. Ninguém entrou dentro do mercado para poder realizar prejuízo. Todo mundo entrou aqui para poder realizar lucro. No final das contas, ninguém entrou dentro do mercado financeiro para acumular Bitcoin. Você entrou aqui para fazer dinheiro e mudar de vida. Porque se você quisesse acumular apenas Bitcoin, você não estaria olhando para o preço do ativo, porque afinal de contas aquilo é um ativo financeiro. Você estaria olhando meramente para a tecnologia do Bitcoin. Só que quando você entrou, você se preocupou se ele custava 50, 70 ou 100 mil dólares. Você quer saber até onde que ele vai, que é 1 milhão de dólares que te venderam por aí. Então isso significa que você só quer multiplicar o seu dinheiro.
Só que quando as coisas elas começam a reverter, a gente começa a ter um sentimento muito contrário. As pessoas começam a realizar prejuízo e algumas, obrigatoriamente, elas precisam vender. Luna Foundation, no ciclo passado, ela precisou vender 80 mil bitcoins de uma só vez a mercado para tentar salvar o seu protocolo. Depois a gente viu ali a 3AC tendo que liquidar os seus ativos, FTX também, todo mundo tentando liquidar os seus ativos por obrigação, porque o preço do ativo estava caindo, precisava puxar um PEG de um lado, precisava dar respaldo para os clientes, precisava de alguma coisa do tipo e precisaram liquidar. Nesse ciclo nós temos grandes empresas que se tornaram Bitcoin Treasury. O problema dessas empresas não é a ideia delas. Adoro essa ideia de sim, você poder estocar ali em Bitcoin o seu patrimônio, né? Pegar o treasury da empresa e colocar dentro de Bitcoin, mas existe um momento certo para a gente fazer isso. E o momento certo da gente fazer isso é dentro da fase de capitulação, não acima dos 100 mil dólares. E eu quero que você saiba que muitas Bitcoin Treasuries, elas acumularam Bitcoin acima dos 100 mil dólares. Quer a prova disso? Bom, se a gente pega para uma famosa aí, que é a japonesa, a Metal Planet, a gente está vendo que a Metal Planet está acumulando 20% de prejuízo. A gente está falando de uma empresa que detém 2,6 bilhões de dólares. E recentemente essa empresa ela tinha 3,7 bilhões de dólares. A gente está falando que 1 bilhão de dólares dessa empresa desapareceu em valor patrimonial. Porque nesse momento aqui ela está acumulando um prejuízo. Eu quero que você entenda que existe um grande jogo por trás de todas as Bitcoin Treasuries. A MicroStrategy, ela simplesmente foi a maior laranja que nós temos no mercado americano para que grandes players pudessem investir em Bitcoin sem que eles tivessem autorização de comprar Bitcoin. Você quer saber se isso é verdade ou não? Abre o yahoo.finance e veja quem são exatamente os players que são os donos da MicroStrategy. Afinal de contas, ela é uma empresa listada na bolsa, então significa que ela tem acionistas. Veja quem são os acionistas da MicroStrategy e você vai entender o porquê que ela foi um grande laranja. E o grande foco do Michael Saylor, ele não é acumular Bitcoin. Michael Saylor não quer o Bitcoin porque ele acredita que isso é a grande revolução. O que o Michael Saylor quer é o mesmo que toda Bitcoin Treasury ela quer. E eu vou te explicar o que todas essas empresas elas querem. Bom, mas quando a gente olha para isso daqui, a gente vê um acúmulo patrimonial no seu treasury, no seu balanço, muito alto. 20% de queda significa que 1 bilhão de dólares sumiu da Metaplanet. E obviamente que em um determinado momento, essas empresas vão precisar dar respaldo para os seus acionistas. O grande problema é quando essas empresas elas precisam vender. Ela tem 30 mil bitcoins no seu balanço. Quando a gente olha para a brasileira, que foi aberta recentemente, e ela é a maior da América Latina, Orange BTC, nada contra a empresa em si aqui, apenas apresentando o resultado dela, a gente tem também um acúmulo ali de prejuízo de 18%. A gente está falando que essa empresa aqui tem 320 milhões. Para ela conseguir diminuir esse custo dela, que está em 105 mil dólares, ela vai precisar de muito dinheiro. E aqui a gente vê a maior do mercado, que é a MicroStrategy, acumulando 56 bilhões de dólares. E eu quero que você saiba que a MicroStrategy ela chegou a ter 77 bilhões de dólares. A gente está falando que mais de 20 bilhões de dólares do valor da empresa, do patrimônio da empresa, ele desapareceu nos últimos dias por conta da retração do Bitcoin. Obviamente a MicroStrategy ela está no lucro, mas eu não sei se você observou, ela está apenas com 16% de lucro. E eu quero que você entenda que muitas empresas elas se alavancam para comprar Bitcoin. Diferente da Melios no Brasil, que ela utiliza a renda da própria empresa para poder comprar os Bitcoins, a MicroStrategy ou até mesmo a Orange BTC são empresas que elas financiam essa compra, ou seja, elas geram um empréstimo em cima disso, e todo empréstimo ele precisa ser rolado ou ele precisa ser pago. Caso você escolha rolar aquele empréstimo que você tem, obviamente que você vai aumentar exatamente a quantidade de juros que você tem para pagar lá na frente.
Mas eu quero que você entenda que essas empresas elas podem ser forçadas a vender os seus ativos. A MicroStrategy, com 650 mil bitcoins no seu balanço, é uma venda extremamente alta. Estou falando que a MicroStrategy vai ser liquidada? Não, porque eu não sei quando que os juros dela vai vencer, eu não sei se o MicroStrategy vai rolar essas dívidas, eu não sei se eles vão colocar mais capital para dentro, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu sei que toda Bitcoin Treasury ela tem um alto potencial de fazer uma venda muito forte a mercado, porque ela pode precisar disso daqui. E isso pode ser a nossa grande consequência do bear market profundo, as quedas extremamente aceleradas, aonde a gente vê o pânico aumentando. E isso daqui a gente vai fazer com que as realizações de prejuízo ao longo desse bear market, elas sejam muito mais intensas do que essa que nós estamos tendo recentemente. Olha aqui atrás, quando a gente olha para a Luna Foundation, olha o rastro que ela deixou no mercado, olha para a 3AC, o rastro que ela deixou no mercado também de realização de prejuízo, e olha também ali para a FTX quebrando o rastro que nós temos, tá? Todas essas Bitcoin Treasuries, elas querem aquilo que o MicroStrategy conseguiu fazer, aquilo que o Michael Saylor conseguiu fazer. O Michael Saylor, ele não quer acumular Bitcoin, o que ele quer é fazer a empresa dele ter uma valorização de 41.000% desde quando ela sofreu o crash da bolha.com. Aqui o Michael Saylor ele fez muito dinheiro. No ciclo passado ele viu seu patrimônio ali também subindo em 1.400%. Aqui ele fez muito dinheiro. Quando a gente olha para esse ciclo que nós estamos, a gente está falando que a MicroStrategy ela fez 4.000 vezes de multiplicação. Isso significa que o Michael Saylor ficou 4.000 vezes 4.000%, não 4.000 vezes, 4.000% mais rico nesse processo. E ele não ficou mais rico porque no seu patrimônio pessoal ele tem Bitcoin, mas sim porque no seu patrimônio pessoal ele tem ações da MicroStrategy. Como todas essas empresas que estão falando que são treasuries de Bitcoin, todos os donos das empresas eles têm no seu patrimônio pessoal as ações da empresa. É assim que eles enriquecem. Eles não estão enriquecendo com o Bitcoin. Obviamente, eles estão utilizando uma estratégia, nada contra os donos dessas empresas, nada contra as empresas em si. Aqui nós estamos falando de potenciais do próprio Bitcoin. Essas empresas, sim, elas vendem a ideia da gente ter o Bitcoin, porque ele vai ser a nova reserva mundial, mas no final das coisas, o que todo mundo quer é dinheiro no seu bolso. E eles querem isso através das suas ações. Por exemplo, se a gente olhar para todas essas Bitcoin Treasuries, elas estão listadas na bolsa. Se elas estão listadas na bolsa, tudo que as pessoas querem é multiplicação do seu próprio ativo em bolsa, para que elas multipliquem também o seu patrimônio. O que essas empresas querem, a gente pegar aqui a Metal Planet, que é a japonesa, a gente vai ver que o que ela queria era exatamente multiplicações. Ela quer que as suas ações elas começam a valer mais. Desde o IPO ali, a gente vê uma alta de 800%. Obviamente já devolveu tudo nesse momento. Se a gente olha para a Melius também, Cash 3, que é a empresa brasileira, ela também quer multiplicação ali das suas ações. Olha só o hype que foi gerado após o anúncio da gente falar que a Melius ela está acumulando Bitcoin, que ela passa a ser uma Bitcoin Treasury. E nada, novamente, nada contra as empresas, inclusive o Israel, cara, uma pessoa sensacional, que eu conheci em Barcelona há anos, antes da Melius explodir e ser tudo isso, antes de o Gui Telles mesmo estar dentro do mercado cripto. Por coincidência, o próprio Israel foi quem me indicou o Bitcoin quando a gente começou disso no Brasil. A gente ainda estava falando de corretoras brasileiras, mas enfim, o ponto não é contra as pessoas nem contra a empresa, mas sim a estratégia que foi aplicada. E essas empresas, elas podem sim ter que executarem essas vendas a mercado. E essas vendas, elas são uma alta pressão de venda. Eu quero que você entenda que ao longo de um bear market profundo, nós precisamos estar preparados, vendidos e com muito caixa. Porque muitas empresas, elas irão quebrar. Quem que vai quebrar primeiro? Nós não sabemos. Alguém acreditava que a FTX ia quebrar? Não. Que a 3AC ia quebrar? Não. Ninguém acreditava nisso. Pode ser que alguém acreditava que a Luna Foundation ia quebrar. Afinal de contas, 20% de rendimento anual em stablecoin, obviamente que isso iria dar merda no final. Mas eu quero que você saiba que o bear market profundo é um momento onde você deve ter estratégias de proteção, preservação patrimonial, beleza?
Bom, se a gente olhar para o sentimento dos investidores, o sentimento ele está extremamente negativo. Isso daqui são comportamentos de bear markets profundos. Sim, nesse ciclo, toda vez que a gente bateu extremo medo, a gente formou um fundo local e voltou a subir. Mas eu quero que você volte para todo o histórico do mercado e entenda que o ciclo de baixa de 2018 ele foi constituído com um sentimento de extremo medo e medo. O bear market de 2022 também foi extremo medo e medo, ou seja, sentimentos que são bem prejudiciais para o mercado, sentimentos que façam com que as pessoas realizem esses prejuízos. Realização de prejuízo é pressão de venda. Bom, a demanda por Bitcoin ela está extremamente baixa, tá? Nós estamos com uma ausência de demanda e aqui nós já estamos no menor patamar desse ciclo. Muitas pessoas acreditam que essa queda que nós estamos tendo de 30% ela é igual à queda que nós tivemos em janeiro de 2025 ou à queda que nós tivemos em meados de 2024. Não, ela é bem diferente. A diferença entre essas quedas é que nesse momento a gente tem uma ausência de demanda muito maior do que nós tivemos nesse período. A diferença da queda nesse momento é que nós estamos mergulhados em extremo medo já faz bastante tempo. A diferença dessa queda é que nós estamos tendo uma queda com o NUPL caindo depois da gente ter batido fase de euforia, depois do mercado já ter entregue o seu ciclo de capitulação à euforia. Ou seja, essa queda que nós estamos vivenciando agora, ela é bem diferente das duas anteriores. Sim, isso daqui tem uma característica de queda de início de bear market. Essa alta realização de prejuízo, ela tem característica de início de bear market. Ela tem característica de alta realização de prejuízo. Esse volume de Bitcoin indo para a mão dos investidores de curto prazo tem uma característica de bear market profundo. E a gente sabe que o que nós podemos esperar ao longo de um bear market profundo é que nós voltemos para a fase de capitulação. E dentro da capitulação vai ser a maior oportunidade de todos. Se você que é dono de uma Bitcoin Treasury, se você quer abrir uma Bitcoin Treasury, a sua maior oportunidade de injetar todo o seu caixa em Bitcoin, ela está dentro da fase de capitulação, não dentro da fase de euforia. Infelizmente, eu entendo que na fase de euforia é onde você consegue chamar a atenção das pessoas para comprarem a sua ação, mas ali não é o momento certo de você fazer isso. O momento certo de você fazer isso é dentro da fase de capitulação. Essa fase, ela é cíclica, ela leva um tempo para acontecer, mas em todos os ciclos do Bitcoin, ela se repetiu. Dessa vez vai ser diferente? Eu acredito que não. Dessa vez vai ser igual. Depois que a gente bate a euforia, a gente desalavanca o mercado e a gente vai parar em fase de capitulação. Essa fase de capitulação vai ser a sua maior oportunidade também como investidor, como pessoa física que está investindo, buscando a sua liberdade financeira, buscando multiplicar o seu patrimônio. Isso acontecerá dentro da fase de capitulação. Se tem um conselho que eu posso te dar, esteja preparado, meu caro. Esteja preparado para você poder comprar a maior quantidade que você puder. Não agora em 80 mil dólares, não em 60 mil dólares, mas sim dentro da fase de capitulação. Eu vou te mostrar aonde vai iniciar essa zona de capitulação. Mas eu quero que você entenda que nos próximos meses, todos os investidores de cripto terão as suas maiores oportunidades. Oportunidades de investir dentro da fase de capitulação. Esteja preparado financeiramente, mentalmente, planejado para que você consiga colocar a maior quantidade de dinheiro que você puder dentro da fase de capitulação. Essa fase ela se dará quando o Bitcoin ele entrar abaixo dos 56 mil dólares. Quando a gente olha para o ciclo de 2015, a gente viu que a fase de capitulação ela iniciou nos 320, mas o Bitcoin ele foi ainda em 200 dólares. Quando a gente olha para o ciclo passado, ela se iniciou em 4.800 e a gente viu que o Bitcoin foi em 3.200 dólares. No ciclo passado, ela se iniciou em 22 mil dólares e Bitcoin foi parar em 15 mil dólares. E a gente sabe que o início da fase de capitulação não é o final da fase de capitulação, mas a gente tem um alto potencial de ver o Bitcoin sim nos próximos meses abaixo dos 56 mil dólares. Preço mínimo disso? Não sei, não faço ideia. Uma coisa que eu sei é que o que mais me enriqueceu foi ter dado all-in dentro das fases de capitulação. Um período onde você vem planejado mentalmente e financeiramente ao longo do bear market profundo inteiro para você entrar dentro da fase de capitulação.
Essa é a estratégia que eu, Guiteles, sigo e essa é a estratégia que a carteira Rumo ao Milhão ela está pronta para executar nos próximos meses. Entrar de uma maneira bem expressiva dentro da fase de capitulação. Só que até a gente chegar lá, precisamos tradear os ativos, precisamos preservar o nosso patrimônio. A gente não pode ver simplesmente tudo virando pó. Por exemplo, a MicroStrategy tem uma jornada longa ao longo desse processo. Eu entendo que a MicroStrategy ela nunca vai conseguir vender seus bitcoins, por exemplo, que acaba que se eles vendem aquela toda tese, ela vai por água abaixo, então não faz sentido para as ações. Então, no final das contas, eles não podem vender. Mas ver 20 bilhões desaparecendo, eu não concordo com isso. Eu acredito que a gente tem que preservar o nosso patrimônio. Por isso que todas as estratégias que eu faço agora dentro da carteira Rumo ao Milhão é de preservação patrimonial. Eu não vou ficar simplesmente vendo o patrimônio voltar, entregar tudo o que a gente lucrou ao longo desse ciclo aqui para o mercado, porque eu sei que se eu tiver esse dinheiro na minha mão, dentro da fase de capitulação, eu terei uma maior oportunidade possível nos próximos 4 anos, beleza? Bom, analisando Bitcoin no curto prazo, a gente chegou a bater 80 mil dólares, tá? E eu quero que você saiba que nós estamos sobrevendidos. Nós estamos com alto volume, pavio, aconteceu aqui na sexta-feira, ou seja, nós estamos em uma região onde tem um alto interesse comprador. Eu havia feito compras aqui em cima, comentei com você, buscando uma operação de trading. Essa operação de trade, ela não deu certo. Eu tive que estopar as minhas posições, porque o mercado ele continuou descendo e não formou fundo. Só que eu estopei as posições e eu voltei a recomprar as minhas posições aqui embaixo. E o porquê que eu tô jogando esse jogo no curto prazo é porque sim, nós estamos caracteristicamente dentro de um bear market profundo. Aqui para mim é o momento da gente tradear o ativo, ver se a gente consegue multiplicar um pouco o nosso patrimônio, não de maneira tão expressiva como é dentro de um bull market, mas simplesmente aproveitando ali os respiros também para a gente poder lucrar. Nesse momento, eu jogo um jogo completamente de curto prazo. Quando a gente chegar dentro da fase de capitulação, você vai me ver falando sobre holdar o ativo, sobre comprar e segurar durante alguns anos, 2 ou 3 anos, porque a gente vai vencer um bull market pela frente. Mas o momento atual é compra e venda, tá? E só para mostrar a cobra morta aí, foi feita uma compra na carteira Rumo ao Milhão, nos 84.500, porque acredito que a gente está em uma região de fundo novamente. Aqui atrás eu errei, porque eu também acreditava que nós estávamos em uma região de fundo, o mercado não se segurou, tudo bem, eu não vou simplesmente brigar com o mercado e também não vou ser arrogante o suficiente acreditando que porque eu entrei o mercado ele precisa subir. Não. Eu prefiro ser totalmente estratégico. Analisei, acreditei, comprei, vou programar um stop também para estancar um sangramento caso eu precise. Foi isso que foi executado na semana passada, tive que estopar as minhas posições, estou reentrando aqui abaixo mais uma vez, porque eu acredito que no curto prazo a gente tem espaço para poder subir. Afinal de contas, estamos bem sobrevendidos, tanto em interdiário quanto no diário também, então eu vejo que isso nos dá oportunidade de compra. Obviamente, a gente pode ficar mais tempo dentro dessa região, aqui a gente vai ser totalmente estratégico, tá? Podemos executar mais compras dentro da carteira Rumo ao Milhão, como podemos sair no 0 a 0 da nossa posição também, depende de como o mercado vai se comportar, mas eu quero que você saiba que se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões que geraram esse patrimônio e que gerarão os próximos patrimônios, porque afinal de contas, a carteira Rumo ao Milhão, ela aplica estratégias de proteção, ou seja, a gente não vai devolver o nosso patrimônio para o mercado. Se você quiser copiar e colar todos esses resultados da carteira Rumo ao Milhão, você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Lembrando, tem mais 4 dias aí para você aproveitar o preço atual, que haverá um aumento na carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você terá acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações das minhas compras e as minhas vendas, a minha estratégia, aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, vendendo e qual estratégia eu estou executando. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Quer saber se essas decisões elas são rentáveis? Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão desde o seu início. Uma carteira onde eu montei uma estratégia que me fez chegar nos meus múltiplos milhões e abrir essa estratégia para todo mundo, para que todo mundo possa copiar e colar. Um planejamento para a gente chegar no primeiro milhão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar as suas dúvidas.
O fato é que os dados eles apontam que nós estamos em um bear market profundo. Aqui é a estratégia de proteção e simplesmente vestir o chapéu de trader nesse momento. Para mim, as empresas que compraram Bitcoin e colocaram no seu Treasury, elas são os altos potencial de desalavancagem que nós temos nesse bear market. Eu não vou pagar para ver qual vai ser o tamanho dessa queda. Eu vou simplesmente me preparar para essas quedas. E caso o mercado reverta, caso a gente volte em tendência de alta, tá tudo bem. A gente também não vai ser um perma bearish, acreditando simplesmente o mercado ele só vai ir para baixo e não. Se o mercado voltar a subir, a gente volta a seguir a tendência, utilizar estratégias de alta também, beleza? No curto prazo, estou comprando Bitcoin, acreditando que a gente vai ter um rally. Se você quiser ver os pontos que eu vou vender ou os próximos pontos de entrada minha, carteira Rumo 1 Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!